é que daqui para frente você imagina o Instituto? Quer dizer, hoje é o lançamento, ele já existe na internet e hoje ele toma uma cara, né? Real, física. Como é que você imagina o trabalho daqui para frente? Olha, eu sei que da primeira ideia que surgiu de criar um instituto, a velocidade foi impressionante. O instituto cresceu de forma impressionante e demonstrou mais uma vez o poder que tem esse nome, Vlado, na vida brasileira, na cultura brasileira, tal. Parece que é um marco que está na cabeça da gente, na emoção. Tal. Então, a gente pensou em duas coisas, né, para fazer um instituto. Primeiro, que a procura de coisas do Vlado e também da questão da ditadura, a questão dos direitos humanos, tudo, era impressionante. Em cima de todos os amigos do Vlado que viveram aquela coisa e da família. Então, eu, pelo menos há muito tempo, estou dizendo, eu preciso arranjar um lugar, preciso centrar. Eu pensava no memorial, foi a primeira proposta que eu fiz. E aí, a gente começou, e a família, por outro lado, também já não aguentava mais o assédio, ter que procurar fotografia e toda hora dar depoimento e tal. E uma segunda coisa, que eu acho que estava na cabeça de todo mundo, é que ninguém queria mais aquela imagem do Vlado morto. O Vlado não é aquela pessoa que ficou lá atrás, que morreu lá atrás e que criou essa celeuma na vida brasileira. Não, não, o Vlado era uma pessoa extremamente generosa e a reação que houve lá, ela tem que ser entendida por diversas razões. Primeiro que a sociedade brasileira já estava na abertura política, no processo de abertura e não acreditava mais que ia acontecer aquilo. Segundo, que o Vlado era um intelectual sofisticado, delicado, trabalhava legalmente, pensava na luta democrática. Se fosse a oposição à ditadura, era uma oposição política, tinha que derrotar politicamente a ditadura. Então, o perigo dele era o perigo de um democrata. Não é? Então, e ao mesmo tempo, ele é extremamente ético. Então, por exemplo, o fato dele ser contra a ditadura, ele não autorizava usar isso para fazer mau jornalismo só para poder parecer contra a ditadura. Então, ele era muito criterioso, né? E na redação do Hora da Notícia, várias vezes eu via o Vlado conversar com um repórter, com outras pessoas, dizendo, mas por que vai fazer isso aqui? Só para poder falar mal da ditadura? Mas qual o conteúdo jornalístico que tem isso aí? Que peso que tem isso? Entendeu? Por quê? Qual a razão de fazer isso aí? Então, era uma pessoa muito justa, muito ética, né, e muito informada e muito exigente em termos de jornalismo. Então, esses valores são raros, são valores que vão ficando raros no mundo intelectual e tal. E a outra coisa é que ele tinha uma noção que é muito moderna, muito modesta do papel do intelectual, que eu acho correta. Isto é, que o intelectual tem uma função importante na sociedade, reencontrar a sociedade, reencontrar o seu papel dentro dela e não substituí-la. Não se colocar acima dela, mas se colocar como parte dela. Então, na medida que ele tem acesso a certas informações, certos conhecimentos, ele tem que trabalhar para poder universalizar isso, ajudar a sociedade a pensar melhor, enxergar coisas. Esse é o papel do Instituto. O papel do Instituto, tá certo? É isso. Nós queremos recuperar o que o Vlado era através do Instituto. Eu conheci o Vlado por causa do cinema. Eu fazia parte de um grupo de cinema em 63, que era o grupo 4. Eu era estudante da Politécnica, da Universidade de São Paulo, e nós tínhamos um grupo de cinema lá. E conhecemos o Vlado como outros cineastas, como Roberto Santos, como Pesson, tal, Jean-Claude Bernardet, tal, como cinema. O Jean-Claude, o Vlado, em 63, tinha ido para o Rio para fazer um curso com um grande cineasta sueco, Arnold Suxdorf. E lá no Rio ele fez um filme, Marimbaço, que é um documentário com som direto, gravando o som e tal. E esse filme, inclusive, está sendo lançado agora o DVD do meu filme, Vlado 30 anos depois, junto tem o Marimbaço, do Vlado. Então, o DVD tem um filme meu e um filme do Vlado. Um filme meu sobre ele e um filme dele.
Depois houve o golpe, ele foi embora para Londres e tal, e ele acabou indo para a televisão porque ele achava que, dada a situação brasileira, que a televisão propiciava uma relação maior com o público. Ele queria falar com a sociedade, ele queria canal mais efetivo de comunicação com a sociedade e tal. Tinha sempre essa preocupação, né? Mas nunca abandonou o cinema, tanto que quando nós saímos do Hora da Notícia, em 74 nós fomos expulsos, e foi violento, inclusive, né? Com ameaça de prisão, tendo que sair de casa e tal. E o Vlado ficou desempregado, eu fui contratado para a Globo para criar os setores especiais da Globo. E o Vlado ficou desempregado e propôs a fazer um roteiro para mim. Foi lá para Canudos, para fazer um roteiro sobre a Guerra de Canudos e tal. E depois... Era um sonho dele, né? Era o sonho dele, ele queria voltar ao cinema, ele queria ser sócio da minha empresa e tal. Eu falei que era bobagem e tal. Depois eu ia fazer a ficção, que era o Doramundo. Ele começou a fazer o roteiro, fez toda a pesquisa do Doramundo e fez o primeiro tratamento do roteiro. E só parou porque foi convidado de novo para assumir o Hora da Notícia, para refazer o Hora da Notícia. E aí foi uma história trágica, porque aí ele voltou para lá e já começou a campanha contra ele e tal, né? Mas então ele nunca perdeu esse laço com o cinema. E eu conversava muito com ele sobre cinema, divergindo muitas vezes, convergindo outras. Então ele adorava, por exemplo, Bergman, gostava, claro, gostava muito do cinema, do neorrealismo. Então, aliás, nossa referência de cinema é o neorrealismo italiano. Então ele tinha uma paixão muito grande pelo cinema de um cineasta que também para mim é uma referência, que é o Fernando Birri, o argentino, que tem um filme que vai passar na mostra aqui, que chama Tiredier, que é muito amigo nosso, tal, o Birri. Quer dizer, ele, apesar de ter ido para a televisão, ele manteve essa relação muito viva com o cinema. Todo o material que o Vlado produziu está no Instituto, mas você acha que é possível ter esse material como uma espécie de exemplo, de caminho a se perseguir, talvez na intersecção entre jornalismo e cinema? Eu não sei, sabe, porque a gente também não quer que o Instituto seja indicador de caminho. A gente quer que o Instituto seja uma referência rica, ética, profissional, de qualidade, de discussão, de polêmica, de discussão sobre as questões mais gerais da sociedade, sobre o direito à vida, o direito ao pensamento, as questões dos direitos humanos e tal. Em geral, ele não quer ser uma linha, né? Isso não. Agora, as coisas de cinema que ele fez comigo, eu estou doando todo para o Instituto. Então, aí vai juntar com o Marimbaço que ele fez lá em 63. Agora, assim como o Vlado se preocupava, enfim, naquele momento ali, em migrar de volta para a televisão, para acessar um maior número de pessoas, hoje a internet tem um pouco esse papel. E o Instituto também se propõe a isso, a trabalhar com essas novas mídias, estudar, ver como é que elas... De que forma você acha que a internet está ocupando um lugar único, digamos assim, numa maneira de comunicar? Olha, eu não sei, sabe, porque essas coisas mudam muito. Você aposta numa coisa, daqui a pouco ela está superada. A gente achava que o Google, que era o máximo, agora tem Twitter, tem uma quantidade grande de programas. Então é muito difícil você prever o que vai acontecer. O que é importante é que o Instituto já nasce, já integrado nisso. Qualquer coisa nova que surgir, a gente está preparado para incorporar, porque já nasceu com essa ideia. Já nasceu com a ideia de que nós estamos no nível da modernidade, como o Vlado era na época dele. O jeito que lidava com cinema, com televisão, com jornalismo, com revista, então multimídia e tal. Então o Instituto já nasce multimídia, já nasce pronto para trabalhar com todas as linguagens, todos os meios de comunicação que existam, que vão surgir. Isso é fundamental para a gente manter a relação com as novas gerações, não é isso? Que, afinal de contas, é a função principal do Instituto, né? Quer dizer, continuar esse trabalho. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você.